Está começando agora o nosso ComunistaCast. Hoje falaremos sobre o BIM nas licitações, Boa. que é focado para obras públicas, né, Antônio? Exatamente. E qual que é o impacto disso? Cara, a construção, na verdade a modelagem, né? Quando você faz o BIM, ele traz uma economicidade muito grande para o projeto e mais, você consegue ver previamente tudo o que acontecerá naquela obra. Então, se você aplica a tecnologia BIM, o método BIM, você evita muito retrabalho. Quem nunca viu obras públicas aí estão construindo, de repente para, de repente olha e fala, meu Deus, aí você chega, tem algo passando aqui, de repente ele faz uma volta, vai ali e você fala, nossa, não poderia fazer de outra forma. Então, o BIM vai te trazer exatamente isso. Não só o desenho arquitetônico, como também tudo que envolve aquela obra e os impactos de tudo que será construído ali. E também aqueles aí, os licitantes que estão nos acompanhando aí, que é do segmento, né, de engenharia, obras e serviços de engenharia. Então, esse episódio, obviamente, ele é específico para vocês, mas também aos demais licitantes. É algo que se pode entender de inovação que está acontecendo nesse mercado, para que você possa também pensar ali para o seu segmento e, quem sabe, né, aproveitar também para você aplicar ou ter também ideias para aplicar, no qual vai te gerar benefícios igual o Antônio aqui E é um mercado em ascensão, tá Bruno? Até para quem está nos acompanhando, às vezes olha e fala, poxa, o que é isso? Será que vai ter mercado no futuro? Sim, é o presente já, que não é nem o futuro, é o presente e terá uma demanda muito grande para profissionais que dominam essa metodologia. Perfeito. Então, eu vou chamar aqui a nossa produção, William Menezes. Will, quem é a nossa convidada de hoje? Bruno, a convidada de hoje é a engenheira civil Raíssa Duran. Ela atuou na área de licitações públicas no governo do estado da Bahia, é especialista em BIM pelo Senai Cimatec, pesquisadora sobre licitações que envolvem BIM no Brasil. Atualmente, trabalha no setor privado com BIM. A Raíssa é baiana e torcedora do Esporte Clube Bahia. Estará no Conlicitagol com a série BIM nas licitações. Para quem deseja seguir nas redes sociais, o Instagram, @raissaduran.eng e no LinkedIn, Raíssa Duran. Muito bem, Will, obrigado. Boa. E Raíssa, seja bem-vinda. Eu já quero aproveitar e já fazer a primeira pergunta. Primeiro, né, se apresente, mas a nossa pequena explanação aqui sobre o que é BIM está correta? E claro, agora o que é BIM diante técnica, de forma técnica, em toda a sua análise. O que é BIM para quem está chegando agora e ainda não conhece? Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Primeiro queria agradecer o convite, Bruno, Antônio, por estar aqui hoje, falando de um tema que eu gosto tanto, me sinto feliz em falar e trabalhar com isso. Então, realmente, é um grande prazer estar aqui hoje. Bom, então, vocês falaram muito bem, né? Para a gente começar, né? O BIM realmente é uma metodologia, um conjunto de processos e tecnologias integrados que nos permite representar de modo virtual, né, de modo digital, uma construção, um empreendimento e facilitando o trabalho dos projetistas que estão envolvidos com isso. Né? O BIM ele ajuda esse trabalho colaborativo, como a gente chama, né? De todos esses projetistas em conjunto. E, diferente um pouco do que a maioria das pessoas imagina, não é só útil na fase de projeto em si, mas a gente pode estar utilizando durante todo esse ciclo de vida do empreendimento. Tá? Então, é um pouco desse conceito inicial aí. Que bacana, que muito bacana. Muito bom. E no qual nós vamos nos aprofundar aqui agora, no BIM especificamente, mas antes de, até um pequeno spoiler, você gravou um curso. Esse curso, lógico, soube ali, teve 3 módulos, se eu não me engano, né, ali de gravação. Se puder contar o que esperar desse curso, e claro, um pequeno spoiler, e também quem agora que vai ter a base aqui nesse podcast também ter pequenos insights, mas no curso, o que ele vai encontrar lá no Conlisagol? Pronto, perfeito, Bruno. Então, a gente dividiu em 7 módulos, tá um conteúdo bem 7 completinho. Módulos, Antônio, errei por 4. É porque você só assistiu os 3 primeiros, né? Ah, tá, entendi. Realmente está um conteúdo bem completo. Eu quis trazer, para começar, um pouco da introdução, trazer um pouco do conceito do que a gente está discutindo aqui agora, os benefícios, né? Assim, qual é a vantagem de se utilizar o BIM, principalmente nas obras públicas, quando a gente está falando de recurso público,
público, né? De saber utilizar os nossos recursos públicos. A gente também falou ali um pouco sobre conceitos importantes que a gente encontra nos editais, para que o licitante, né, que está nos ouvindo agora, entenda esses termos, entenda como participar dessas licitações. E também comentei ali sobre a qualificação técnica, né, que para mim também é um ponto bem importante para quem está iniciando essa participação nas licitações, para se adequar e para ser vencedor de licitações, né? Por fim, também trouxe algumas dicas de implementação. O BIM realmente é uma metodologia muito complexa, então a gente precisa ter muito cuidado ao iniciar esse planejamento, essa implementação, para que a gente realmente siga etapas, né, para realmente ter sucesso. Infelizmente, tem algumas empresas que acreditam que é algo muito simples e rápido e acabam fazendo escolhas erradas, acabam investindo um recurso em algum software que realmente não era o necessário para ela, né, naquele momento, entendeu? Então, é realmente importante também ter esse conhecimento. Muito bem. Legal, E para quem se interessa e ainda não deu um gol na sua carreira, o ConexaGo ele está disponível ali, tanto para quem é servidor público e também quem é licitante. Então, por um preço que cabe no seu bolso, né, Antônio? Menos que uma caixinha de cerveja. Quase simbólico o preço. Quase simbólico. E você tem acesso, o diferencial você paga ali um valor, né, mensal, e você tem acesso a dezenas e dezenas de cursos para você, ou seja, não é somente um curso específico. Então, isso funciona muito bem, porque lá tem diversos cursos, tanto para você que está começando, quanto você que está no nível intermediário, ou você que está no nível avançado. Então, tem conteúdos focados ali, tanto para a área privada, quanto para a pública, para todos os níveis de perfis. Então, vale muito a pena. E para você que está entrando no mercado agora, principalmente, você tem condições ali de estudar de forma muito séria com os principais nomes do mercado. O Antônio está lá com 20 cursos, né? E você consegue ali trazer não somente prática, mas também todo o conceito e tudo que vai te levar ali ao sucesso no mercado de licitações. Bruno, só complementar. Ó, imagina, um treinamento de BIM, por exemplo, o valor que você investiria para fazer um treinamento seria praticamente mais de um ano de mensalidade de Go. Isso a gente falando de um único curso. Fora os demais que estão lá, fora as séries Express, Soft Skill, entre outras que estão disponíveis. Então, veja, por isso que eu falei, é praticamente um valor simbólico. Com certeza. E dando sequência aqui ao nosso podcast, como o BIM pode ser útil para as obras públicas em geral? A gente, infelizmente, né, a gente sabe que o Brasil tem diversas obras paralisadas, inacabadas. Infelizmente, é uma realidade no nosso país, né? Então, a ideia é que o BIM ele sirva como uma ferramenta para trazer qualidade aos nossos projetos. De acordo com uma pesquisa, uma auditoria realizada pelo TCU, uma das grandes causas, um dos motivos para essas obras estarem inacabadas ou paralisadas é justamente uma contratação baseada em um projeto básico deficiente. Então, o problema está na parte técnica, problemas no orçamento, no planejamento, e então o BIM ele entra nesse contexto para auxiliar na qualidade desses projetos, a gente não só no desenvolvimento da modelagem em si, mas ele também pode ser muito útil nessa parte de criar o orçamento, desenvolver o planejamento, então estar incluindo informações que às vezes não estão ali, né? Então acaba gerando essas dificuldades para dar andamento na obra. Então, o grande ponto é esse. E, assim, o que eu diria, assim, a minha opinião mesmo, assim, né, de um ponto-chave, é que a gente consegue, no modelo, estar identificando já as interferências entre as disciplinas, né? Então, o que seria isso? Sim. A gente está ali em um modelo único, temos um projeto de arquitetura, de estrutura, instalações e por aí vai. Então, a gente consegue ali identificar interferências que a gente só, às vezes, vê na obra. E aí, para a obra, tem que refazer cronograma, novos custos. Então, esse é o ponto-chave, ao meu ver, do BIM nas licitações, né? Essa exigência, essa utilização e adoção. Seria esse principal ponto, né? Diante de tantos. Muito bem. Legal. Muito, muito massa. E o interessante é que, talvez para quem esteja nos assistindo ou ouvindo, possa pensar, mas no passado como que se fazia? Não existiam projetos? Sim,
tinham os No projetos. AutoCAD, né? Sim, você fazia o projeto inicialmente no papel, depois em 2D, depois em 3D, mas só que aqui você consegue perceber a interferência. Olha, se eu passar essa tubulação aqui, o que isso vai impactar ali naquela construção? E mais, eu consigo fazer, agregar. Por exemplo, eu sou o projetista calculista, eu que calculo as estruturas. Você é da parte elétrica. Você consegue entrar no meu projeto, fazer a instalação elétrica e eu consigo dizer, olha, Bruno, isso não pode ficar aqui porque isso vai impactar X por exemplo, no balanço do prédio. Então, ele tem que vir um pouco mais para cá. E aí você consegue adequar antes mesmo da execução. A gente consegue já verificar quais são as interferências e o quanto que isso vai impactar na construção antes. Muito bem, muito bem. Você tá no BIM. Não, mas lógico, eu não acompanhei. Ah, tá certo. Olha, pra gente entender, porque o Brasil, o BIM ele é recente, né? Qual que é o panorama dele a nível Brasil? De aplicação, eu falo. Uhum. Olha, Bruno, eu realizei uma pesquisa em 2020. Na verdade, quando o decreto 10.306 foi publicado em 2020, eu fiquei surpresa com aquela notícia. Né? Na época, eu estava atuando no setor público e fiquei surpresa, porque, para mim, aquilo não era uma realidade. Então, eu fiquei, assim, imaginando, como é que está isso no Brasil, né? Como é que já publica um decreto assim? Ninguém está usando BIM. Então, eu resolvi pesquisar sobre isso e comecei a levantar licitações desde 2014 até o ano de 2020, naquela época, para entender como estava esse cenário. E realmente fiquei surpresa, porque naquela época eu encontrei mais de 40 licitações já publicadas no Brasil que exigiam BIM. Então, eu pude verificar que realmente existem órgãos que estão mais à frente, né, e que realmente, desde essa época, já estavam implementando. Enfim, mas fiquei bem feliz com a surpresa e de 2020 para cá, né, esse ano, alguns meses atrás, resolvi repetir essa pesquisa e o resultado foi surpreendente, né? Mais de 200 licitações publicadas. Então, realmente, como o Antônio falou no início, o BIM não é mais futuro, o BIM é presente e realmente quem não começar agora vai ficar naturalmente para trás nessa implementação, né? O mercado ele realmente precisa de pessoas que tenham esse conhecimento agora. Muito bem. Boa. Muito bem E cada vez mais, né? Cada precisará. vez mais. É um caminho sem volta, né, na verdade. Sim, sim. Com certeza. Nós temos aqui um decreto, o 10.306 de 2020, né? Qual que é o impacto dele nesse mercado? Bom, então, esse decreto, quando ele foi publicado em 2020 com a finalidade de trazer essa obrigatoriedade para o BIM para situações bem específicas, né? O Ministério da Defesa e da Infraestrutura, em situações bem específicas de obras, mas ele gerou, ao meu ver, um impacto muito grande no cenário nacional, porque as pessoas começaram a se perguntar o que é mesmo o BIM, né? E a se interessar pelo assunto. Não é à toa que houve esse crescimento de licitações também, né, de 2020 para cá. E muitas pessoas até acham que, na verdade, esse decreto ele traz obrigatoriedade para todos os órgãos, e não é verdade. É só mesmo para casos específicos do Ministério da Defesa e da Infraestrutura. Então, um outro ponto importante que eu vejo também é que ele traz, o próprio decreto traz no parágrafo único, que qualquer outra entidade que não esteja vinculada a ele, que queira iniciar essa adoção, que inicie, né, que comece realmente. Então, ele faz esse convite. E é isso que eu acho interessante, Bruno e Antônio, porque quando eu comecei a pesquisar esses editais, muitas vezes eu encontrava questionamentos. Quando eu encontrava assim, todo o conteúdo, não só o edital, né, todo o processo licitatório, existiam questionamentos de empresas, né, questionando por que vocês estão exigindo BIM, né, até impugnação de edital. Então, dá uma certa também tranquilidade para as entidades a estarem começando essa implementação também, né, e desenvolvendo a metodologia. Muito bom. De certa forma. Massa. Eu vou dar uma pesquisada e a gente vai colocar também para atualizar, né? Porque certamente é uma crescente aí, tem muita gente que ainda não percebeu que isso é uma oportunidade, né? E eu quero falar sobre oportunidade, porque o BIM, ele é algo novo, porém já está sendo aplicado. Então, o que gera de oportunidade quando você se fala do BIM e
na venda ao governo, no caso, focado no licitante. Pronto, perfeito, Bruno. Quando eu comecei a analisar esses editais, eu verifiquei que as contratações elas ficavam focadas em 4 principais objetivos, que eu chamei de objetivos BIM, que seria a realização de projetos em BIM, a contratação de consultoria para a implementação, a capacitação dos servidores e também a aquisição de licenças, né, de softwares para rodar, né, de fato, para utilizar, de fato, o BIM. Então, eu imagino que, para os licitantes, né, esse é um bom contexto para se analisar como que eles se inserem nessa realidade. Então, se você desenvolve projetos, né, você sabe que o seu campo da área de projetos é bom você já estar se adaptando a essa tecnologia, né, essa metodologia. Se você presta consultorias, é interessante que você já vá entendendo como que é essa realidade de implementação dentro da metodologia BIM, para que você também esteja adaptando o seu serviço, né? Com relação a pessoas que vendem essa parte de software também, né? Então, realmente, os softwares BIM agora vão ser muito utilizados, muito vendidos. Então, essas são as oportunidades hoje. E, sem dúvidas, a parte de projeto, especificamente, eu diria que é hoje o que mais o governo contrata. São projetos em BIM, né? Diante desse grupo, né, de possibilidades. Legal. Sim, sim. Em primeiro momento, né, os projetos e depois a gente vai ter cada vez mais a capacitação dos próprios servidores, os Sim. engenheiros, arquitetos, projetistas dos órgãos públicos para operar o sistema. Com certeza. E veja, nós temos aqui, começamos falando que era para obras, serviço de engenharia e tudo Já mais. está expandindo para... E já expande. Por exemplo, eu sou um consultor de licitação. Eu presto serviço para, no caso, para empreiteiras e tudo mais. Então, ao oferecer esse serviço, eu já tenho que ter, no mínimo, conhecimento sobre o que é, né? Caso em frente ali eu tenha interesse em participar, o meu cliente, no caso, eu como consultor, ele tem interesse em participar de um edital focado no BIM, então ele tem que ter o conhecimento e tem que ter pessoas ali capacitadas para poder entrar nesse mercado. Ou seja, ou possivelmente o cliente dele está assistindo e vai acionar ele, você já viu lá que existe esse caminho? A gente pode expandir porque eu tenho know-how para poder implementar, ou eu sou da TI. Espera lá, que mercado novo é esse aí? Eu consigo, eu li lá a lei, o decreto, fiz o meu dever de casa, consigo atender. Espera lá, então eu vou desenvolver aqui um produto para colocar no mercado, vou conversar com especialistas. Então, assim, você começa a ramificar e a expandir, né? A gerar uma cadeia mesmo em cima de uma questão que está cada vez mais em evidência, obviamente, né? Então, a gente tem que olhar para o BIM quando se fala em BIM, não somente que é para obras públicas, né? Existe um pessoal ali que vai poder ter, que gera mais oportunidades, assessoria jurídica. Sim. Ele vai também tratar casos, porque o mundo não são só flores, né? Então, existem problemas em processos licitatórios que tá lá o BIM. Sim, verdade. Ele vai ter que ter conhecimento para poder tratar aqueles assuntos e orientar os seus clientes. Então, tanto da área pública quanto da área privada e tudo mais. Então, ele gera uma cadeia de interesse onde o cara ele tem que estar preparado. Mas isso não vai chegar a mim. Pode ser não agora. Vai chegar. Ou amanhã chega. E aí você vai ter que recorrer aqui, enfim, vai ter que se aprofundar de forma com pouco tempo e talvez você não consiga atender ali a demanda que surgir. Então, a necessidade de aprendizado e de conhecimento para essa área, ela é de todo mundo que atua com licitação, na minha visão, né? Então, não sei se é bem nessa linha. É bem nessa linha, e o que você falou é importantíssimo, né? Às vezes, as pessoas olham e falam assim, não vai chegar. Mas veja, pode até ser que não saia um regulamento obrigando todos os órgãos públicos a utilizarem, pelo menos não nesse primeiro momento. Mas com certeza em algum momento vai acontecer o que a gente já sabe que acontece, que é do governo federal dizer, olha, quando recurso de transferência voluntária, obrigatoriamente você tem que utilizar o BIM em algum momento ali. Então, acaba que por mais que você fale, não, eu não vou regulamentar. Não, calma.
uma hora você vai ser obrigado a utilizar, e eu acredito que possa ser nessa forma que a gente já viu no passado e agora no presente acontecendo. O governo federal solta uma medida dizendo, quando recebe o meu recurso, obrigatoriamente você tem que fazer desta forma. Lembrando que é uma colocação, uma hipótese. A gente tá trabalhando com uma hipótese, claro. Porque se pega trechos assim, ou entende de forma errada, a pessoa tá distraída. Boa. Já Fazer tive o corte, né? Ou falar, ó, o Antônio lá falou que vai ser Afirmou obrigado. que será assim categoricamente. Não Não, a minha opinião é a minha visão, tá? Então, Tá bom? deixar bem claro isso, porque, Boa, claro, boa. o nosso público ele é bem maduro, né? Sim, Nesse sim. sentido também. Então, mas vira e mexe ele tem alguns. Às vezes questões. faz um corte, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala, por questões dos cortes, mas na minha visão, eu acredito que será bem dessa forma. Com certeza. E para a gente continuar aqui no nosso tema, o que geralmente é exigido na qualificação técnica? Bom, esse é um tema bem importante, né? Principalmente aí para o pessoal que está querendo começar, né, participar dessas licitações. Bom, então assim, de modo geral, os atestados continuam sendo a principal maneira de verificação dessa experiência prévia, né, dos licitantes aí, tanto para parte dos profissionais quanto das empresas, né? Então, o atestado técnico associado à CAT, né? Então, geralmente, é exigido esse tipo de experiência com a modelagem, né? Especificamente. Mas, além disso, tem algumas novidades que eu já encontrei em edital, de, por exemplo, você ter que apresentar um modelo que você já realizou, já desenvolveu. Né? Um modelo mesmo, para que seja verificada a sua experiência, né, com aquilo. Inclusive, eu encontrei um bem interessante do tipo técnica e preço, em que a sua nota técnica, né, ela tinha uma maior pontuação quanto mais você tinha experiência com o BIM. Então, achei uma maneira bem interessante de se cobrar também. Né? É importante ficar atento a essa possibilidade, né? E, de modo geral, isso é com relação à parte de projetos, né? Com relação à parte de experiência em capacitação, consultoria, geralmente, realmente é exigido a parte de atestado para essa comprovação de experiência. E, no caso de licenças de software, é importante que você seja sempre uma revenda autorizada, né? Tenha essa preocupação com isso, né? De ter como comprovar essa possibilidade. Mas eu acho que, assim, ao longo do tempo, porque assim, é muito novo, né? Então, essa exigência em editais. Então, eu acredito que o próprio setor público vai, aos poucos, verificando como que pode ser cobrado, né? Se realmente o atestado atende ou não. Né? Então, ao longo dos anos, eu imagino que possa mudar um pouco essa maneira de qualificação. Mas hoje é o mais recorrente mesmo. Legal. Que bacana. Eu vou passar o computador para você e o mouse também. Tem aqui o cenário do BIM nas licitações públicas, né? Isso. Se puder também, a gente vai compartilhar a tela. Quem está acompanhando a gente no Spotify e não está com acesso ao vídeo, então convido você a vir para o YouTube, né? Para nos acompanhar. Claro, no Spotify também tem vídeo, mas nem todo mundo, né, Antônio, está podendo verificar, e a gente vai estar tratando dos números ali junto com a Raíssa, mas de forma muito didática, que a ponto de você que está ouvindo também consegue acompanhar claramente, né? Então é mais para a gente exemplificar como que está esse mercado, né? Para que a gente consiga demonstrar e também para que você também consiga conhecer, tá? Então, só compartilhando aqui o mouse também, para a gente poder seguir, tá bom? Quando estiver pronta, nos avise. Antônio, o que você está achando até agora? Cara, estou achando fantástico quanto aprendizado que já tivemos e mais. Como que isso se desdobra para diversas áreas, né? Às vezes quem está nos acompanhando fala, não, isso é só para engenharia. Não, olha quantas áreas que você pode se beneficiar do BIM. Com certeza, com certeza. Vamos à nossa tela? Will, consegue subir para a gente? Então, Raíssa, fica à vontade, é contigo aí. Pronto, beleza. Então, pessoal, essa aqui foi a pesquisa que eu realizei. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, para que a gente possa estar explorando, né? Então, de modo resumido, foram encontradas 200 licitações já publicadas,
do ano de 2014 ao 2020. E aqui são os objetivos BIM, ou seja, o que é que o governo vem contratando, né? A gente tem aqui esse número, né, só para deixar claro, didático, esse número 273, que é o número total de objetivos BIM, é maior que o número de licitações, porque nós temos diversas licitações que estão contratando mais de uma coisa, mais de um projeto, uma consultoria, dentro de um único edital. Então, por isso que esse número aí está superior. Então, como vocês podem ver, desses 273 objetivos que apareceram ao longo dos anos, 103 é para a contratação de projetos em BIM. Então, essa realmente é uma grande oportunidade, né, para você que desenvolve projetos, né, que vende projetos para o setor público. É uma grande oportunidade para estar se adaptando a essa realidade, né? E um ponto interessante aqui também é que seria a grande aquisição também, né, de software, seria aí, em segundo lugar, o que mais apareceu nos editais, também seguido de capacitação e, por fim, consultoria. Eu trouxe aqui também esses gráficos que mostram como está esse movimento com relação aos estados brasileiros. É interessante a gente fazer um comparativo, né? Então, a gente vê que aqui, principalmente, os estados do Sul, do Sudeste, né? O Distrito Federal também está aí como um primeiro lugar, né, junto com Minas, mas isso também não quer dizer, né, assim, esse caso do Distrito Federal é até interessante a gente comentar, né? A gente tem que lembrar que o Distrito Federal ele concentra uma grande quantidade de órgãos públicos federais. Boa. Então, é claro que possivelmente ele estaria na ponta mesmo, é onde a gente tem mais recurso, inclusive onde as entidades estão, algumas vinculadas ao decreto, então já tem essa obrigatoriedade. Então, é bom também a gente fazer essa análise, né, de dados por conta desse número tão alto, né, só no Distrito Federal, ter esse número tão alto assim. Mas a gente vê, né, que, de forma geral, né, o Sul e o Sudeste estão com um movimento muito positivo com relação a essa adoção. E, ao longo dos anos também, aqui fazendo uma análise, a gente pode ver que, desde 2019, a gente vem numa crescente, com exceção do ano de 2022, tá, pessoal? Só para ressaltar aqui que eu fiz essa pesquisa até o meio do ano, então, por isso que o ano de 2022 tem uma menor quantidade, né, do que os demais, mas que também segue acompanhando esse crescimento. E aí a gente pode aqui tá brincando um pouquinho, né, analisando aqui, se a gente selecionar só o Centro-Oeste, a gente consegue ver especificamente como está esse movimento aqui, né, o Distrito Federal e os demais estados que compõem essa região, o Nordeste também, e a gente vê que o Sudeste e o Sul, né, o Sudeste tem aqui 65 licitações publicadas no total, e o Sul, 50 licitações. Então, realmente são as regiões que estão mais desenvolvidas, né, nesse sentido. Boa, Que bacana, muito que bom. bacana mesmo. E, Raíssa, pra gente fechar aqui o nosso episódio, no briefing todo mundo escolhe ali o seu personagem. Eu não sei se foi da sua escolha, que às vezes eles mudam, tá? E às Não vezes é culpa uma minha. surpresa, mas só que esse personagem que você escolheu, ele tem um carisma, porque todo mundo adorou. Eu, particularmente, eu gosto muito, né? Então, é a nossa querida Maria... Ô, Maria, tá aí, Maria? Estou. Maria? Licitânia. Licitânia. Maria Bethânia, seja bem-vinda novamente ao nosso Com ListaCast. Estou ainda Está me aterrissando certificando ainda. que está tudo bem. Eu vim correndo. Tudo bem, Raíssa? Tudo É um bem? prazer te conhecer. É um prazer também. Tudo bom, Bruno? Antônio? Eu Quanto te chamei, tempo? né? Eu te Oi. chamei novamente e a Raíssa também. Raíssa, foi você que Fui eu escolheu? que chamei minha conterrânea, não então podia Minha deixar de conterrânea. escolher. De Salvador. Ah, que alegria. Quero voltar para Salvador. Quero voltar a viver minha vida. São Paulo é muita correria. Prefiro lá do que aqui. Mas daqui a pouco a gente volta lá. Mas por enquanto estamos aqui e vamos cantar. Ah, então tá Qual é o ótimo. quadro de hoje?
Quem vai querer licitar comigo? Ah, que maravilha. Dá Pois até um o sono, né, pregão. com ela falando, né? Dá um sono. Dá um sono. Maria, o que você aprontou hoje para nossa querida e ilustre convidada? Hoje, Raíssa, eu vou cantar um pouco aqui algumas coisas que têm a ver com a vida do licitante. Vou jogar aqui um contexto da vida do licitante e eu vou cantar uma música que faz todo sentido com o que eu vou dizer. Vou começar. Posso começar? Pode, Pode, a sua voz deve, ela dá deve. paz, né? Não dá uma paz? Uma paz, gratiluz. Gratidão. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Primeiro, quando falta apenas 1 minuto para a abertura do pregão presencial e você repara que esqueceu um importante documento para a habilitação. A música a seguir é essa. 1 minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio pra viver. Teve a ver? Tem Muito a ver, muito a Parabéns, ver. você é Muito bom, criativa. muito bom. Bom, gostou, Raíssa, da minha Bastante, voz? Bastante, lindíssima. Obrigada. E a próxima? Eu juro que eu vou tentar ser mais rápida. Vamos lá. Quando o licitante lê o edital, acha confuso e liga lá no órgão para entender melhor. É assim que ele pede esclarecimentos. Vou te bater uma real, vou dizer que eu sou o tal. Bater um papo de café é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua. Só sei até aqui. Você tá muito bem, Betânia. Você tá atual, né? Eu tô vendo essa música é bem atual. Estamos modernos, estamos na era moderna. A gente tem que evoluir, não é, Raíssa? Com certeza. E agora, para terminar, E o- deixa eu tentar chegar aqui. Agora vai. Perguntaram certa vez a um empresário que assina o Com Licitagol o que ele acha da dificuldade de participar de licitações. Foi assim que ele respondeu. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo que assina com Licitagol e assiste junto. Ela Muito conseguiu ser obrigado. rápida, parabéns. muito Viva o obrigado. Brasil, viva a Bahia, democracia. A Bahia, o Brasil é lindo, né, Raíssa? Com certeza, adorei. Adorei suas músicas. Obrigado, Foi um você prazer. gostou? Dá um passe. Obrigada. Eu pedi até um passe depois. Tá parecendo mesmo. Ô, Betânia, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado pela paz que você traz aqui pro programa. E valeu a homenagem, né, Raíssa? Nossa, gostei bastante. Que ótimo. Obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Muito eu obrigado vou mesmo. voar. Vou voar. Vai voar. Eu vou voando. Vai voar. Então vai Pois voando. o pregão vou ganhar. É isso. Ela deixa esse clima de paz. E com esse clima de paz eu queria encerrar esse episódio, Raíssa. Primeiro, é uma novidade o BIM. Né? Nós temos aqui esse assunto que ele, quando é novidade, ele aparentemente é um pouco complexo para quem está recebendo ele de primeira mão, né? Porém, ele não é tão complexo assim quando você começa a trabalhar ele e entender os propósitos que estão por trás. Então, e principalmente as oportunidades que isso gera. Então, a gente tem ali, como a gente já mencionou, o curso no Consagol para você se aprofundar, mas também esse podcast ele serve para você ter uma base, uma orientação do que é o BIM. Então, para quem gerou interesse, né, nesse mercado principalmente, qual é a dica que você dá para ele iniciar, para ele se aprofundar e seguir nesse mercado? Bom, a primeira dica que eu daria é realmente comece, né? Mesmo que a princípio realmente pareça ser algo complexo, realmente a gente vai passar por uma transição, né, da maneira de projetar. Então é algo que não vai mudar da noite para o dia, mas é preciso que a gente comece, né? Então vocês já puderam ver o quanto de oportunidades, né, que já existem, o governo brasileiro vem contratando. Então o que eu poderia dizer é
comece assim que possível, aos poucos, iniciando essa implementação com calma, com planejamento, criando um cronograma, colocando metas, buscando um projeto piloto mais básico, mais simples, para conseguir testar essa metodologia dentro da sua empresa ou dentro do seu órgão, né? Para que, aos poucos, a gente vá entendendo melhor a metodologia, a modelagem em si, e vá avançando, criando boas práticas para a gente conseguir realmente ter sucesso. Mas a minha dica também é não comprem qualquer software. Tem muita gente que acha que BIM é software, né? Então, se eu estou comprando software, aprendi a mexer, aprendi a modelar, eu já sei BIM. E não é. Então, é importante ir com calma nesse momento, verificar quais são as possibilidades no mercado, né? A gente tem diversas soluções, ver qual deles atende melhor a sua situação e aos poucos e com planejamento. Muito Boa, bem, boa, muito bem, boa. muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Farei o dever de casa, são 7 módulos, então eu vou lá, faltam 4. Faltam 4. E, Antônio, obrigado mais uma vez, estamos Gratidão, junto. meu irmão. E até a próxima terça-feira. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.